Shalom, shalom, que o Eterno seja engrandecido, glorificado e exaltado nessa noite. Vamos para mais uma live aqui compartilhando uma palavra de fé e de esperança ao seu coração. A todos que forem entrando aí, sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Vou colocar aqui um corinho de fogo. Shalom, Mariana, tá sumida? Como é que você tá? Shalom, Luma, tudo bom aí, filha? Mila, shalom. Laura Patrícia, o rei da live, voltou. Fernanda, shalom. Pode parar suas orações, o seu clamor, porque eu não mais o ouvirei. Shalom, boa noite, Débora. Amém, amém, Mariana. Suelen, tudo bom, hein, filha? Letícia Figueiredo, e aí, filhona, tudo bem? Dri, shalom. Boa noite, Morgana. Como é que você tá? Tudo bem? Ademar Castoldi. E aí, meu pastor? Deuselina Antunes, de Canarana. Seja bem-vinda. Márcia Cristina, que esteve conosco no seminário em Rondonópolis. Que maravilha! Deus abençoe. Obrigado pela presença. Tá fazendo barulho. Profeta Elis. Shalom, shalom. Tem algo escondido, tô me agradando, tá fazendo barulho. Samuel pega a espada. Pastora Rose, shalom, shalom, tudo bem aí? Pessoal, vai compartilhando aí essa live. Eu tenho uma palavra ao seu coração. Creio que será transformadora, libertadora. Então compartilha aí, convida aí os seus contatos. Já já nós vamos mergulhar na palavra. Se você quiser já abrindo a sua Bíblia aí, nós vamos começar aqui no Salmo 84. Então, já pega aí a sua Bíblia, abra no Salmo 84 e já já a gente começa. Amém? Deixa eu colocar aqui mais um corinho.
já não viveu do lado de alguém disfarçado? Quem é que já não recebeu um disfarce? Mas quando o inimigo pensou que ia te enrolar no disfarce dele, o inimigo ficou envergonhado. Vai convidando aí os seus contatos. Convida o pessoal para cá. E te faz ver o que está por trás da maquiagem, da máscara e da cera. É ele. Vira pra essa pessoa do trono e fala pra ela: hoje a máscara cai. Meu Deus. Porque tem profeta na terra. Ai, 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 ai. Alabanda Shuriandarabia. Eita. Veio disfarçada na intenção de enganar. O Alisson Moraes. Shalom. Seja bem-vindo. Não adianta se disfarçar, pois o meu Deus já te viu nesse lugar. Veio disfarçada na intenção de enganar. Mas o profeta tá na terra e vai revelar. Não adianta. Maria do Café, seja bem-vinda, viu? Cadê a sua amiga? Tá aí também? Deus abençoe vocês. Obrigado por ter aceitado o convite. Ô mulher, coloca aí o nome do café que vocês trabalham aí no Shopping Pantanal. O anjo me revela. O anjo me revela, ô mulher. Pastora Jô, tudo bem? O anjo me revela. Delícias do café. Eu tomei um cafezinho hoje aí no Delícias do Café. Comi um pãozinho de queijo e convidei as meninas que trabalham lá, que nos atendem carinhosamente. Sempre a gente faz uma oração com elas lá. E hoje elas entraram aqui na nossa live. Ô mulher, pode entrar na terra. Os olhos não te enxergam, mas o anjo me revela. Pastor Júnior Barbosa, cadê você, meu pastor? Cadê você, meu profeta? Ô mulher, eu sei da tua intenção. Ô mulher. Amém. Bendito seja o Eterno. O Jeroboão. Ô mulher, pode entrar na terra. Meus olhos não te enxergam, mas o anjo me revela. O anjo me revela. Meus olhos não te enxergam, mas o anjo me revela. Marcelo, Shalom, seja bem-vindo. Meus olhos não te enxergam, mas o anjo me revela. Glória a Deus. Salmo 84.
Olha o texto. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Que palavras lindas, que salmo lindo, não é verdade, meus irmãos? Eu quero falar hoje sobre a restauração do altar. Se você gosta de anotar, eu te aconselho a sempre anotar as mensagens que você ouve. Quando você anota, você manda uma mensagem para o seu cérebro, que aquilo que você está escrevendo ali é importante e você vai gravar. Lá na frente você vai lembrar. A mente sua vai fazer você lembrar da palavra. Então anota aí, restauração ou restaurando o altar. Presta atenção aqui. Nós, na próxima semana, no dia 27 ou 28, nós vamos entrar no novo mês espiritual. Nós já estamos enfrentando tronos e comandos malignos que atuam e influenciam fortemente nas emoções. Nós sabemos que nós somos 70% ou mais de água. E há uma operação, há uma triunidade aí maligna nesses meses, 2 que passaram e 1 que nós vamos entrar agora, que atuam fortemente nas emoções. Quem trabalha na batalha espiritual, quem trabalha na libertação, usa o termo comando das águas, né? É um comando que opera fortemente nas emoções. E na próxima semana, o trono opositor é o trono do Leviatã. Um comando forte, um comando maligno que muito violento, muito sutil, conhecido como o pai dos orgulhosos. E
Nesse tempo que nós estamos, quando nós vamos atravessar e passar de um ciclo para outro, nós precisamos entender a movimentação no mundo espiritual. Eu sempre digo que as armas que nós usamos numa estação passada não são as mesmas que nós vamos usar na estação presente. Em cada mudança de ciclo, as armas também precisam ser mudadas. As estratégias, os comandos, os decretos precisam ser direcionados, precisam ser pontuais, precisam ser estratégicos, para que assim neutralizemos toda a operação do inimigo e nós possamos então continuar avançando, né? Depois do mês de março, depois nós vamos entrar em março e abril, nós vamos entrar na Páscoa, na Peça. Então há uma ação muito forte do inimigo. Já quero que você anota algo aí. Toda movimentação do inimigo agora é para matar a sua semente, viu? Porque se você não tem semente, como é que você vai ter colheita? É o que aconteceu lá com Gideão. O inimigo oprimiu Israel durante 7 anos. Se você ler o texto lá em Juízes, no capítulo 6, você vai ver essa expressão. Israel estava debaixo da opressão dos midianitas, dos amalequitas e dos filhos do Oriente, 7 anos, um ciclo. Mas quando um ciclo está encerrando e iniciando outro ciclo, é a grande oportunidade que temos de cancelar ali a maldição, e foi o que aconteceu. O povo clamou, o anjo desceu, aliás, o povo clamou, o profeta veio, falou com o povo, e aí depois o anjo veio visitar Gideão, e o texto vocês conhecem muito bem. Gideão estava malhando trigo no lagar, né? Lagar é lugar de pisar em uvas. Ele estava ali escondido, porém tem algo aí que nós devemos louvar na atitude de Gideão, porque mesmo ali escondido, ele não deixou, ele não parou, ele continuou, né? Por quê? Porque o inimigo atacava a semente. Se o inimigo rouba a semente, como é que vai ter colheita? Não é verdade? E a semente de Gideão era uma semente que tinha algo tremendo dela, porque Gideão, talvez sem saber, acredito eu, sem saber, Gideão tinha a melhor semente. Pergunta para mim por que Gideão tinha ali a melhor semente. Pergunta para mim aí, por favor. Interage comigo aqui. Interage comigo aqui, porque com isso eu vou ser estimulado, né, a trazer, a compartilhar os códigos. Pergunta para mim, por quê? Porque a semente de Gideão, se ele estava malhando trigo no lagar, a semente de Gideão era a melhor semente. E por que não? E por que não dizer, né? Não estou dizendo como uma afirmação, né? Mas fica aqui para você pensar, por que não essa intervenção do Eterno, a presença do anjo ali, para trabalhar na identidade, porque foi isso que o anjo fez com Gideão. É porque a semente de Gideão, ela estava marcada, ela estava ali sendo preparada, e ali era um ato profético, sem Gideão saber, pelo sangue de Jesus, o vermelho ali do lagar, da uva, quando Gideão amassava aquela semente, ali profeticamente ele estava liberando algo no mundo do espírito, porque aquela semente era a melhor semente, ela tinha a marca do sangue de Yeshua HaMashiach. Rei, a sua semente precisa ter a marca do sangue de Cristo Jesus. Aleluia.
Você está aí ou não? Então, naquele tempo, Gideão, a nação estava sendo oprimida durante 7 anos. Mas aí a oportunidade veio, o povo clamou, o Senhor lhe convoca Gideão, então eles entram ali num novo ciclo, destruindo os midianitas que representavam ali o espírito do conflito, o espírito da confusão. Midianitas representa uma entidade que opera trazendo confusão, trazendo conflito, trazendo discórdia. Talvez você que entrou aqui nessa live está enfrentando isso na sua vida, na sua casa, na sua família, mas eu já quero liberar uma palavra sobre você. Todo espírito de confusão vai bater em retirada hoje. Todo espírito de conflito, todo espírito que atravessa as falas, faz você entender uma coisa que não foi dita. Todo espírito de confusão está saindo hoje do seu caminho, porque há um novo ciclo sendo estabelecido. Também os amalequitas, que também são conhecidos como o espírito do passado. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, sobre um comando, o comando de um espírito que atua fortemente para levar você de volta aos pecados antigos, às práticas antigas. O espírito do passado que vem, se manifesta em toda mudança de ciclo, em toda mudança de estação. Esse espírito vem para ferir você. É por isso que essa palavra de hoje, de restauração da alma, porque a sua alma precisa estar curada, restaurada, totalmente liberta, para que não haja conexões dos tronos malignos com a alma ferida. Você não pode entrar na próxima estação com feridas na alma, para que o espírito do passado te puxe de volta a pecados antigos. E os moradores do vale, ou habitantes do vale, que são comandos da depressão, comandos da tristeza, espíritos que se alimentam de mágoa para gerar tristeza, angústia. Talvez você que entrou aqui está debaixo dessa opressão. Se você ficar comigo até o final, nós vamos fazer uma oração aqui forte de libertação, em nome do Senhor Jesus. O anjo vai descer nos seus caminhos, vai arrancar as pedras, vai arrancar os espinhos, você vai ser curado, você vai ser liberto. Se você crê nessa palavra, escreva aí nos comentários, clica aí no foguinho, no joinha, no coraçãozinho. Eu vou entender que o seu espírito está se exultando aí, que você está se regozijando agora na presença do Eterno, e que você está em concordância com essa palavra. Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Você crê ou não? Então, há um comando vindo aí, muito violento. E deixa eu já te dar um código aqui. O Leviatã é indestrutível, diz o livro de Jó. Então você não consegue vencê-lo. Quem vence por você é o Eterno. Quem vence é o Senhor. Então qual é o código? Olha a palavra. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. A Bíblia diz que aquele que se humilha, porque tem muita gente que distorce a palavra dizendo que os humilhados serão exaltados. Não é isso. O texto diz que aquele que voluntariamente se humilha será exaltado. Então o segredo é você chegar com o coração quebrantado, contrito, humilde diante do Eterno. Do Eterno. Então a humildade, a humilhação, o quebrantamento é que vai fazer com que Ele, o Eterno, neutralize toda a ação desse trono que está vindo por aí. Mas eu quero aqui pontuar algumas coisas para que você, nessa noite, seja edificado, transformado. Vocês estão animados aí para caminhar comigo nesse tempo aqui, pessoal? Porque nós precisamos restaurar a nossa alma. Porque se o altar da alma não for restaurado, curado, liberto, todas as vezes que você estiver, meu Deus, ó, preste atenção aqui, porque essa palavra é para alguém que entrou aqui.
Preste atenção que todas as vezes que você estiver na direção de alcançar uma bênção, todas as vezes que você estiver na direção de alcançar uma bênção, uma grande vitória, qualquer trauma, decepção, percas, feridas que a sua alma tiver, o inimigo vai usar isso para te puxar novamente para o lugar de cativeiro. Você entendeu o que eu falei? É por isso que quem aqui já estava na iminência, perto de alcançar algo, e de repente você do nada perdeu. Sabe por quê? É porque talvez você no seu inconsciente, algum trauma, alguma fortaleza na sua mente que foi gerada por uma ferida. Essa ferida foi o ponto de contato, de conexão com a entidade, com o trono. E esse espírito te puxou, você nem percebeu. Então não foi algo natural, foi algo espiritual. Porque todas as vezes que você estiver na direção de conquistar algo, uma bênção, uma promessa, o inimigo, se tiver ferida, se tiver algo dentro do seu coração, o inimigo te puxa. Nós, recentemente, alguns meses atrás, nós tivemos algumas direções proféticas, entendemos claramente através de sonhos, através de algumas direções, através de algumas falas da nossa equipe de intercessão, nós conseguimos identificar um comando, conseguimos identificá-lo, né? Era um comando indígena, e depois de algum conhecimento que a gente já tem, um pouco conhecimento que nós temos do mundo espiritual, e aí o entendimento daquele que aquela figura, aquele espírito, aquele comando indígena, se você não sabe, todo o comando indígena, ele se alimenta da mágoa e da tristeza. Deixa eu falar algo para alguém que está aqui. Tem pessoas aqui que foram feridas na mágoa e na tristeza. Tem pessoas aqui que hoje, você está aqui nessa live, eu creio que foi Deus que te trouxe. Eu creio que foi o Espírito do Eterno que te trouxe aqui. Porque esse comando indígena, que é um comando que se levanta para paralisar a obra, é um comando que se levanta contra o avanço da obra, que se levanta contra o crescimento da obra. E ele se alimenta de tristeza e de mágoa. Aí, como é que nós vamos vencer? Então não se vence um espírito desse falando, sai no nome de Jesus. Não é isso. Assim repreende espíritos imundos. A batalha é um nível maior. Então qual foi a direção que o Senhor nos deu? Vamos pregar, vamos falar sobre amor, vamos falar sobre perdão, vamos intensificar sobre o amor. Olha só, o amor, todo espírito que vem de ordem de sepultura, de morte, de tristeza, o amor, a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. O amor vence toda obra de sepultura, de morte, de tristeza, de mágoa. O amor é mais forte. Então nós começamos a ensinar sobre amor, falar sobre perdão e falar sobre alegria. Interessante que nós entramos na época, né? Já estamos saindo desse mês. A tribo é a tribo de Azer, que significa abundância, alegria. Olha como que Deus trabalha nos ciclos. Olha como que é forte você ter o entendimento dos tempos e estações. Olha como que é forte você entender
o calendário bíblico, o calendário espiritual, não esse calendário gregoriano, não, mas o calendário espiritual, porque com isso você vai entender como é que o inimigo trabalha e como você também pode usar as armas. Então, se ele vem tentando ferir e paralisar a obra com tristeza, com mágoa, vamos limpar o povo, vamos trabalhar o amor, vamos trabalhar as feridas, vamos liberar perdão, não vamos conectar com aquelas pessoas que estão nos ferindo, não vamos conectar com aquelas pessoas que estão nos machucando, né? Vamos nos alegrar, porque com isso nós avançaremos. Agora, se você conectar com o Espírito que está agindo, se você ficar magoado, abatido, entristecido, você conecta, pronto. Você fez uma aliança, mesmo que inconsciente você fez, e aí você não sabe por que você está paralisado. Você está aí, pessoal? Está fazendo sentido essa palavra para alguém aqui? Por favor, escreva para mim. Está fazendo sentido essa palavra para alguém aqui? Está fazendo sentido essa palavra ou não? O salmo que nós lemos aqui é o salmo do lagar. Acabei de citar aqui o Gideão, malhando trigo no lagar. Esse salmo aqui é conhecido como o salmo do lagar, aonde eles pisavam as uvas durante muitos dias, para preparar o vinho, para preparar as uvas passas. E eram dias pisando e louvando, pisando e adorando. O salmista aqui, você pode ler aí talvez no subtítulo do salmo, está escrito assim, Salmo para os filhos de Corá, ou Coré, né? Ou os filhos de Corá, também conhecido como os filhos da caveira, ou os filhos do Gólgota, aqueles que sabem passar pelos lugares áridos e sabem transformar um lugar difícil em um jardim. Ah, você não pegou. Olha só o código que o Senhor está nos entregando aqui nessa noite. O salmo aqui foi escrito pelos filhos de Corá, os filhos da caveira, os filhos do Gólgota. Quem são esses tais? Aqueles que sabem pisar em lugares áridos e sabem transformar um lugar em jardim. É isso que o Eterno quer que nós façamos. O Eterno quer que nós transformemos os lugares, as circunstâncias. É o que Paulo escreve, não importa, eu sei viver em toda e qualquer circunstância, sei passar por necessidade, eu sei ter abundância, eu sei enfrentar a escassez, eu sei estar na alegria e na tristeza, não importa a circunstância, tudo posso naquele que me fortalece. Independente de aqueles que não são influenciados pelo deserto, aqueles que não são influenciados pela circunstância, aqueles que não são influenciados pela atmosfera das trevas. Interessante que na próxima semana e na outra, né? Sem ser nessa, na outra, já dentro do trono do Leviatã, uma festa maligna, chamada a festa da carne, aonde a obra da carne é ativada, aonde há uma conexão, aonde a atmosfera, aonde demônios são liberados, aonde frequências malignas serão mais intensas em suas ações, atuações. Então nós precisamos estar totalmente curados, renovados, para que não haja uma conexão, porque assim é que agem os principados. Os principados, eles atuam nas feridas. Se Deus, o Eterno, habita no meio dos louvores, os demônios habitam no meio das feridas, e as feridas são conexões com os tronos.
Então, aqueles que não são influenciados pelo deserto. Deixa eu falar algo forte para vocês aqui. Você não pode ser influenciado pelo mundo. Você não pode ser influenciado pelos valores dessa terra. Independente da situação, independente da circunstância, o seu foco tem que ser o Senhor. E esses filhos aqui, filhos de Corá, eles são violentos, eles são resolvidos. Por quê? Porque tem uma vida crucificada, tem uma vida entregue no altar. Deixa eu falar algo para você aqui. A alma, ela sempre fugirá do confronto. Você já percebeu que às vezes o pastor vizinho é melhor do que o seu pastor? Até o dia que o seu pastor começa a te pastorear. A gente como líder é bom até o dia que a gente não confronta o discípulo. A gente é líder, a gente é um bom líder até o dia que a gente fala não para um discípulo, para uma ovelha, para alguém que está debaixo da sua liderança. Por quê? Porque a alma, ela não suporta o confronto. A alma, ela foge. Lembra do Adão? Adão, onde você está? Aonde que Adão foi se esconder, você sabe? Porque a Bíblia diz que ele se escondeu atrás de uma árvore. Irmãos, eu tenho quase certeza que a árvore que Adão se escondeu foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque ele foi esconder justamente na árvore cujo fruto alimentou a sua alma. Porque a alma sempre vai fugir, vai buscar alívio, alento, prazer. Vou falar de mim. Na época que eu não tinha Jesus no meu coração, né? Na época das bebidas, né? Eu brinco, eu sempre falo que eu tomava da número 1 até 51. Então, às vezes a alma fica abatida, entristecida. Não, eu vou tomar uma para me alegrar. Não, eu vou tomar uma para melhorar as minhas emoções. A alma sempre vai fugir do confronto e vai buscar o alívio. Onde é que você tem colocado a sua alma? Onde é que você tem depositado a sua alma? A alma sempre fugirá, porque ela não quer ser tratada. Sempre fugirá do discipulado. Sempre fugirá do tratamento. Os discípulos sempre serão chamados ao tratamento. Os discípulos sempre serão chamados para renúncia. Lembra que Jesus tinha a multidão? Jesus tinha os 70, os 12, os 3 e 1. São níveis de discipulado. E olha só, mudança de estação, o discipulado precisa ser mais intenso. A guerra agora é uma guerra diferente. O trono é um trono que opera fortemente e que se alimenta de orgulho, algo que às vezes nós passamos desapercebidos. Deixa eu compartilhar aqui um testemunho. Certa vez eu estava em Minas e propus fazer um jejum de 24 horas na água, né? Só que isso foi inconsciente, mas a motivação do desejo o desejo do meu coração e a minha motivação muito sutil foi me exaltar. E eu compartilhei com algumas pessoas, compartilhei com os irmãos na igreja, olha, vou fazer um jejum de 24 horas na água, compartilhei com os aliançados, olha, vou fazer um jejum, né? E comecei o jejum, 18 horas,
né? Sempre eu faço meu jejum começando às 18 horas, a viração do dia, né? Nós caminhamos dentro do calendário aí lunar e não solar. E aí a noite foi tranquilo, mas quando começou ali umas 2 horas da tarde, eu comecei a passar mal. Muito mal. E eu percebi que a minha pressão caiu. E aí eu fiquei muito ruim, né? Fui pro quarto, percebi que estava piorando. E aí a minha esposa falou assim: amor, entrega. Eu falei: não, eu fiz um compromisso, eu vou até o fim. Ela falou assim: entrega, você está passando mal, né? Olha a sua pressão. E aí, quando ela conversando comigo, eu comecei a vomitar, irmãos. Veio a ânsia de vômito e eu comecei a vomitar. E fiquei muito ruim. Ela falou assim: amor, entrega. E aí, depois de tanta insistência, eu entreguei. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Quando eu falei assim: Senhor, eu entrego o jejum. Quando eu falei eu entrego, eu já senti melhoras no meu corpo. Eu senti que a minha pressão começou a normalizar. E aí eu fui, tomei uma sopa, fiquei bom. Tempo passa, eu recebo na minha casa um bispo lá de Goiânia. Ele foi lá para ser ministrado numa situação que ele tinha me compartilhado. Foi ele, a esposa, ficaram conosco lá 2 dias na minha casa. Eu pude ministrar na vida dele. E ali no momento de oração que nós estávamos, né, intercedendo e orando, aí Deus começou a falar, né, conosco. E aí ele teve uma visão. Ele falou assim: apóstolo, tem algum rio aqui perto? Eu falei: tem aqui o Paranaíba, a 30 quilômetros aqui da nossa cidade, tem um rio Paranaíba. Ele falou: é porque eu tive uma visão aqui de eu vi um rio aqui, ó, perto, e nesse rio saía um dragão. E esse dragão vinha na direção do Senhor para te ferir. E eu estou vendo aqui agora que Deus te livrou de um infarto. Irmãos, quando ele falou rio, quando ele falou dragão, eu já sabia quem era. Na hora o Espírito Santo falou comigo: é o Leviatã, é o comando do orgulho. Irmãos, aquele jejum que eu propus fazer naquele dia, a minha motivação foi orgulhosa. Havia altivez no meu espírito. Havia uma motivação carnal e não espiritual. E por isso, na minha inclinação, na minha motivação, houve uma conexão no mundo espiritual. E aquele espírito veio tentar me ferir nas minhas emoções, na minha saúde. Você está aí ou não? Os discípulos sempre serão chamados para a renúncia. Os discípulos de Jesus serão chamados para o discipulado, para o tratamento. O Espírito de Deus está falando aqui algo poderoso nessa noite. O Espírito de Deus está visitando pessoas aqui. O Espírito do Eterno está visitando você aqui. Porque olha só, tem algo grandioso vindo na tua direção por esses dias. Tem algo glorioso vindo na tua direção por esses dias. Não deixe que o inimigo retarde promessas. Não permita que o inimigo retarde aquilo que o Eterno quer te entregar nos próximos dias. O Salmo 84 fala disso, de uma vida no lagar, de ser pisado. A questão é que nós não gostamos de ser pisados. Nós não gostamos quando somos tratados. Mas o tratamento é necessário.
Eu queria falar um código aqui, mas eu acho que não vou falar não, porque eu estou sentindo que vocês não estão interessados. Senão eu falaria. Eu queria, me veio algo forte aqui, quando eu expressei essa palavra, que o Senhor gosta de nos tratar. Nós precisamos ser tratados. Meu filho adulto acabou de passar mal com a pressão baixa agora durante a live. Coloca o nome do menino aí. Coloca o nome do menino aí. Eu vou liberar uma palavra sobre a vida dele agora. Põe o nome do menino aí nos comentários. Há um salmo. Meu Deus. O Salmo 24 diz assim: levantai-vos, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, porque vai entrar o Rei da Glória. Francisco Bruno, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo ataque contra o Francisco Bruno. Envia o anjo aí agora. Todo espírito de morte seja amarrado, amordaçado, suas forças retidas e impedido de agir nos caminhos do Francisco. Eu repreendo todo o mal e ministro alívio, a cura e a libertação na vida dele. O Salmo 24 diz assim: levantai, ó portas, vossas cabeças. Pega o código aí. Levantai-vos, ó portais eternos, porque vai entrar o Rei da Glória. Esse texto, Davi teve a visão de Yeshua HaMashiach subindo, ascendendo aos céus, subindo na direção do trono, e a comitiva de anjos com ele. Davi teve essa visão. Ele viu essa visão profeticamente, quando ele estava subindo, e os anjos declararam, os anjos falaram: ó, levantai aí portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque vai entrar o Rei da Glória. Só que o anjo não é onisciente, anjo não é onipresente. E aí, olha só, quando a comitiva que está subindo com Jesus fala isso, os anjos que estão lá no trono, ao lado do Pai, porque até então só tinha um trono, havia somente o trono do Pai. Porque agora Jesus subindo, é que o segundo trono, o trono vai ficar do lado. Porque assim, se você for arrebatado no Espírito agora, essa é a visão. O Pai aqui e Yeshua à direita. Não é isso? Então, os anjos que estão lá não sabiam, não conheciam Yeshua HaMashiach, porque era necessário que ele subisse para que o Espírito Santo descesse. Então ele está subindo e os anjos cantando: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque vai entrar aí o Rei da Glória. Os anjos que estão lá fazem a seguinte pergunta, óbvia: quem é esse Rei da Glória? Porque o Rei da Glória está aqui. Aqui está o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aí os anjos novamente cantam o coro: levantai, ó portas, cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque vai entrar o Rei da Glória. Novamente os anjos que estão em cima perguntam: mas quem é esse Rei da Glória? Aí os anjos que estão subindo, eles falam e dá a senha: o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Meu irmão, você que está aqui nessa live, o Senhor dos Exércitos está entrando hoje nessa batalha. O Jeová Sabaote, ele está entrando hoje nessa causa. O Jeová Sabaote está entrando hoje em seu favor. Ele é o Senhor dos Exércitos. O texto que nós lemos aqui no versículo 8 diz: o Senhor, Deus dos Exércitos, ele escuta a nossa oração. Meu Deus. Agora preste atenção, escreva para mim aí. Escreva nos comentários aí: portas e portais. Portas e portais. Escreva aí. Porque se o texto faz essa diferença, portas
e portais é porque são duas coisas distintas. Apóstolo, pergunta para mim aí, o que são as portas? As portas. Portas são ambientes no mundo do espírito. As portas, a maioria de nós entramos e acessamos. As portas é onde você acessa. Você sabia que o inimigo, ele esconde bênçãos? Uma hora eu vou falar sobre isso. Você sabia que tem demônios que escondem, eles escondem aquilo que é seu? Mas por um entendimento, revelação, alinhamento, você consegue entrar nesses ambientes e tomar posse daquilo que é seu por direito e por herança? Então, as portas é onde nós entramos e acessamos lugares, ambientes, códigos, chaves. Agora, portais são poucos os que entram. Agora pergunta para mim aí, como é que eu faço, apóstolo, para entrar pelos portais? Pergunta para mim aí. Pergunta para mim aí. Como é que eu posso entrar pelos portais? Porque o texto diz assim: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Opa! Então, para acessar os portais de glória, para acessar os portais da glória, e você vai entender hoje aqui nos 3 altares, não sei se vai dar tempo para falar, né? Porque eu quero falar aqui do átrio, do altar do sacrifício, do altar de incenso e do altar da presença. Vocês estão animados aí ou não? Eu quero falar aqui do altar do sacrifício, do altar do incenso e do altar da presença, da glória. Os portais te dão acesso à glória. Agora, não são todos que entram. Olha a senha. Somente quem é o Rei da Glória? Responde para mim aí. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Responde para mim. O Senhor dos Exércitos. O Senhor das batalhas. Ou seja, só pode acessar o ambiente de glória aqueles que vencem batalhas, aqueles que superam as guerras, aqueles que superam os obstáculos. Então, olha só, para de reclamar quando você enfrenta uma situação difícil, para de reclamar quando você enfrenta uma situação adversa, porque na verdade essa situação aí é uma grande oportunidade que você tem de acessar os portais da glória. Então não rejeite o gigante, porque todo gigante que se levanta é uma oportunidade de promoção, uma oportunidade do Senhor te levar para um nível maior. Então não rejeite, não murmure, não reclame. Para de ficar reclamando diante de uma situação que na verdade foi Deus que permitiu para mudar o seu coração, para transformar o seu caráter, para mudar situações dentro do seu coração, para transformar o seu pensamento, para mudar o seu entendimento e levar você para um nível maior de crescimento e de maturidade espiritual. Meu Deus, Davi nunca chamou Golias de gigante. Sabia disso? Quem chamava Golias de gigante eram os medrosos,
os soldados, os irmãos de Davi, Saul, os soldados de Israel. Davi nunca olhou para Golias e falou, esse aí é gigante. Não, sabe por quê? Porque lá atrás, quando ele foi ungido com óleo, porque a unção, o poder da unção te dá a capacidade de mudar a sua visão. Vou repetir essa, pega aí. A unção te dá a capacidade de você mudar a sua visão espiritual das coisas. Por isso que o óleo despedaça o jugo, o óleo quebra a ação do jugo, o óleo te dá a visão, o óleo tira toda a ação de Beuzebu da sua mente, o óleo tira todas as escamas dos seus olhos, o óleo faz você mudar a visão. Então ele é ungido lá na casa de Jessé pelo profeta Samuel, e agora ele vai ali na direção em 1 Samuel capítulo 17, porque Davi foi ungido em 1 Samuel capítulo 16, mas no 1 Samuel capítulo 17 ele enfrenta o gigante, mas ele não chega falando, olha aí o gigante, não. Quem é esse? Quem é esse incircunciso que veio desafiar o exército do Deus vivente? Quem é esse sem aliança? Quem é esse que está aí? Porque Davi, quando olhou para ele já pergunta, cadê a recompensa? Vai ter recompensa? Porque toda batalha tem uma recompensa, toda guerra tem uma recompensa, toda guerra tem um despojo, toda guerra o Senhor tem algo para te entregar. Se você está enfrentando o diabo, meu irmão, minha irmã, saiba que ele está segurando, ele está retendo algo seu. Se você venceu a batalha, se você venceu a oposição, alguma coisa ele vai entregar nas tuas mãos, ele tem que devolver. Então olha só, os ambientes, os portais da glória, só entram por esses portais aqueles que vencem as batalhas. Por quê? Porque quando olham para uma situação difícil, não vê problema, vê oportunidade. Não vê gigante, vê um incircunciso. Não vê uma pedra, não vê um espinho, vê uma oportunidade. Então para de reclamar. E essa situação que você está enfrentando hoje aí, nada mais é do que uma maneira de Deus trabalhar no seu coração para te levar para o nível maior daquilo que Ele quer te entregar. Eu acho que eu vou parar. Acho que já está bom por hoje. Confesso para você que estou aqui na introdução. Só com isso aqui nós já poderíamos orar. Você está aí? Existem 3 altares. Existem 3 altares. O altar, escreva aí. Alguém escreva nos comentários para mim aí. O altar do sacrifício. O altar do incenso. E o altar da presença. Escreva aí. Altar, a sua alma precisa passar por esses altares para você não ter conexão com os principados. Quer vencer principado? Cumpra princípios. Quer vencer principados? Cumpre os princípios, porque os principados atuam na quebra de princípios. Altar do sacrifício, altar de incenso e o altar da presença. Porque você precisa ser restaurado. E sabe por que Deus quer restaurar você? Porque Ele quer que você seja um conquistador. Ele quer que você conquiste algo. Primeiro altar é o altar do sacrifício. Grande parte da igreja, grande parte do povo de Deus estão estagnados nesse altar. Deixa eu falar algo para você, toda doutrina é tridimensional. O tabernáculo é um tipo do corpo, alma e espírito, das 3 vontades, boa, agradável e perfeita. As 3 portas tinham nome: caminho, verdade e vida. Céu, terra, embaixo da terra. Toda doutrina ela é tridimensional. O Pai, Yeshua, o Filho, o Espírito. Onde é que você está hoje? Tem gente que está no caminho. Outros já caminharam um pouquinho, na verdade.
Mas olha só, o Eterno quer te colocar na vida. A vida abundante existe, gente. E a vida abundante não tem nada a ver com a vida eterna. A vida eterna é uma coisa, é a vida pós-morte, é a salvação, mas existe uma vida abundante que Ele quer te oferecer. Mas você precisa passar por esses 3 altares. E o primeiro deles é o altar do sacrifício. A maioria ainda não conhece os níveis mais profundos. Por isso que a vida cristã para muitas pessoas é um fardo. Por isso que a vida cristã para muitas pessoas é ruim, porque só fala de sacrifício, só fala de entrega. Tem gente que não suporta essa palavra sacrifício, entrega, renúncia. Mas esse é o evangelho. E se você está aqui, esse é o evangelho que nós pregamos. Agora, se você quiser que é um evangelho água com açúcar, vai ouvir lá o David. Nem sei se é David ou Dave, né? Vai lá ouvir o melzinho do David. Essa semana eu vi uns vídeos desse camarada aí, meu Deus. Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo nos convoca para entregar o nosso coração, renunciar, arrependimento, quebrantamento. Esse altar é onde os nossos pecados são arrancados, é onde os nossos pecados são tratados, é onde eu trato o meu coração através da confissão. Meu Deus, olha só, eu tenho batido nessa tecla, eu tenho ensinado os meus discípulos, os nossos aliançados. Nós fizemos uma imersão aí esses dias atrás, e nós temos uma equipe que está atendendo algumas pessoas, muitas experiências, muitos testemunhos. Sabe por quê? É porque nós fomos, eu orientei, olha, vocês vão orientar e levar o pessoal a confessar. Simples. Confessou, pediu perdão, se arrependeu, desligou, ativou, levantou o altar, tem tudo para dar certo. Mas não tem como você, porque tem gente que está fazendo aí renúncia, tem gente que está fazendo aí pauta de oração, sem ter confissão, sem ter arrependimento. Não adianta. E esse altar do sacrifício é um altar muito importante. Por quê? Porque é onde eu serei aberto, como Cristo foi aberto. O apóstolo Paulo explica isso em Romanos capítulo 12, no versículo 2, quando ele diz que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável aos olhos do Eterno. Deixa eu te falar aqui. Sabe o que acontecia aqui nesse altar? O sacerdote pegava a ovelha era levada nas mãos do sacerdote, e o sacerdote então abria a ovelha, ele tinha uma faca especial, que a ovelha não sentia dor nenhuma, e ele abria a ovelha para ver se ela tinha algum defeito, porque se tivesse defeito, não servia para o sacrifício. Aí ele olhava os músculos, os nervos, os ossos. Por quê? Porque assim também somos nós. Por isso, você precisa ser aberto. Apóstolo, aberto por uma faca, aberto pela palavra, que é uma espada. Porque Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, que é o corpo. Ela vai cortando o corpo, ela vai cortando a alma, ela vai cortando o espírito. Por isso você precisa ser aberto pela palavra. É um confronto com a palavra. A palavra confronta as nossas deformidades. A palavra confronta as nossas faltas. É por isso que tem gente que quando ela só está ouvindo coisa boa, você é o melhor líder para ela, você é o melhor pastor, você é o melhor apóstolo para ela. Mas o dia que ela confronta você naquilo que ela está vendo que você precisa mudar, aí você é o pior pastor, é o pior líder, é o pior apóstolo. Você não serve mais para ela. Porque você só pode subir
como Paulo escreve a Romanos capítulo 12, 2, agradável e perfeito, até que você tenha seus pecados confessados. Você está aí ou não? Por isso Colossenses no capítulo 3 vai assim, fazer morrer a nossa natureza. Ou seja, eu preciso me entregar voluntariamente. É por isso que tem níveis de arrependimento, viu? Você sabia que tem níveis de arrependimento? Porque quando alguém é descoberto o pecado e confessa, é um nível. É um nível de arrependimento. Vou colocar aí 50%. Mas quando alguém decide voluntariamente confessar, aí é 100%. O problema é que muitos que estão aqui acham a vida cristã ruim. Esse é o altar para você ser tratado. Esse é o altar para você confessar, trabalhar o seu caráter. Tem muitos que querem experimentar, olha só, tem muita gente que quer experimentar o sobrenatural sem passar por aqui. As igrejas tradicionais, a qual eu vim de uma igreja tradicional, louvo a Deus pelo conhecimento bíblico que eu tive lá. Porque os conservadores, os tradicionais, eles têm um conhecimento muito bom da palavra, um estudo. Mas a ênfase é no estudo. E lá as pessoas brigam por cargos. O outro lado, os pentecostais ou neopentecostais, já descambaram mais para o sensacionalismo. Aqui dá uma ênfase no estudo, aqui dá ênfase nos dons. Nós temos que ter o equilíbrio. Uma igreja forte, uma igreja de palavra e de poder. Não são extremos. E aqui as pessoas brigam por cargo. Aqui agora a onda é brigar por unção. Tem um bando de ministério aí, ungindo pessoas precipitadamente. Eles vão fazer congresso nas igrejas, lá, segundo eles, tem uma direção do Espírito de Deus, e começam a ungir as pessoas, consagrando apóstolo, consagrando profeta, consagrando pastor. Porque há uma necessidade de unção. Deixa eu te falar uma coisa, a unção vem, a unção está disponível, e eu creio nisso, e eu creio que esse ano nós vamos ungir. Olha só. Hoje eu até postei aí o chifre da unção que eu uso aqui no nosso ministério. Esse ano nós vamos ungir líderes. Mas antes disso, tem que ser tratados, tem que ser confrontados, tem que ser experimentados. Hoje tem muita gente brigando por unção, porque não adianta você ter unção querendo experimentar o sobrenatural sem passar pelo altar do sacrifício. A Bíblia fala de 2 irmãos que tentaram fazer isso, Nadab e Abiú. Eles tinham que acender a chama da menorá, aspergir as cinzas na mesa dos pães. Mas dá trabalho fazer isso. Dá trabalho fazer isso lá no tabernáculo. Sabe o que eles fizeram? Já que dá trabalho lá, vamos fazer o fogo aqui em casa. E a gente vai levar e acende lá e vai dar tudo certo. Vamos preparar aqui e lá nós só completa. Então trouxeram, diz a palavra aqui, ó, trouxeram fogo estranho. O fogo estranho, deixa eu te falar para você, o fogo estranho é um fogo que não passa pelo altar do sacrifício. Não tem como você experimentar o sobrenatural do eterno sem passar pelo altar do fogo. Elias nos ensina muito bem isso. Eu não preciso aqui falar o texto que você conhece. E hoje nós queremos dar essa palavra para você, para que você comece a restaurar esses altares. O altar do fogo é importante. Você precisa passar por ele para queimar a gordura, o sangue da ovelha. O que o Senhor quer é fazer, o que o Senhor quer fazer é o seguinte, que você tenha uma vida de altar. Olha o versículo 3 aí. O pardal
Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos, até mesmo nos teus altares. Olha só, por que a andorinha encontrou ninho? Sabe por quê? Porque ninho é o lugar onde você vai gerar. Vou repetir. A andorinha encontrou, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. O que significa ninho? O lugar de gerar. Porque você só gera em altares. Você só pode gerar algo se você tiver um altar. Você está aí ou não? No primeiro altar, você ora para si mesmo. É a entrega, é a dependência. E ninho também fala de continuidade geracional. Isso aqui é muito forte, gente. Deus quer que você gere para as próximas gerações. O Eterno quer que você levante o altar e restaure hoje o altar do sacrifício, da entrega, da humilhação. Que haja humildade, porque o Senhor quer gerar algo em você, não só para você, mas para as próximas gerações. Pois bem, depois que você é tratado no altar do sacrifício, agora você vai para o altar do incenso. Escreva aí, altar do incenso. No primeiro altar, você ora para si mesmo. Você ora por você, você cuida de você, você trata você. Você é tratado. Agora, tem muito cristão que nem passou pelo primeiro estágio, pelo primeiro altar, já quer cuidar da vida dos outros. Irmãos, você não sabe o poder de uma aliança errada. Talvez você não tenha a dimensão do que é estar junto de uma pessoa, orar por uma pessoa, comungar com uma pessoa, se essa pessoa não está no mesmo nível de fé e no mesmo nível de propósito que você tem. O exemplo disso é Abraão. Porque a ordem foi para não levar ninguém, ele levou Ló, o sobrinho. Ló significa véu. Do dia que Ló começou a andar com Abraão, Abraão não ouviu mais o Senhor. Aliás, o Senhor parou de falar com ele. No dia que eles se separam, o Senhor volta a falar com Abraão. E é interessante que Abraão já estava na terra. Por quê? Porque a aliança errada, estar com pessoas erradas, faz você não enxergar aquilo que Deus tem prometido para você. Então aqui, no primeiro você cuida de você. No segundo, é os outros. Só que você não pode cuidar dos outros, orar pelos outros, se você não cuidou de si mesmo. Se você não aprender a cuidar da sua vida primeiro, você não pode chegar no nível do altar de incenso, do altar da intercessão. E aí você terá outros confrontos. Por quê? Porque no altar do sacrifício, é você que trata os seus pecados. E no altar do incenso, fala de serviço. É por isso que esse ano nós estamos trabalhando, cremos que é o ano do gerar, 2025, 9, é o ano da manifestação dos dons e do fruto do Espírito. Mas não adianta você se mover nos dons sem tratar o caráter, o fruto do Espírito. Porque senão você vai arrebentar a vida dos outros e de si mesmo. No segundo altar você ora pela vida dos outros, você vai servir pessoas. Mas você precisa antes ser tratado, ser curado, ser liberto. Através da oração, da entrega. E aí você vai entrar no segundo nível. E nesse altar aqui é o lugar de você gerar orações poderosas. É a oração da intercessão.
Você já percebeu que uma boa parte das pessoas que entram no ministério de intercessão, elas entram para buscar uma espiritualidade, para esconder os problemas pessoais que elas enfrentam em casa? A oração intercessória é uma batalha espiritual. Você tem que estar alinhado. Por isso que lá em Levítico, o sacerdote não poderia ter deformação, não poderia ser corcunda, não poderia ter deformação física, não poderia ter os testículos esmagados e etc. Era uma série de restrições para o exercício do sacerdócio. Por quê? Porque quando ele entrava naquele altar, quando ele entrava ali no tabernáculo, ele já trazia toda a genética da nação. Então nada, por isso Jesus fala assim, aí vem o príncipe desse mundo, nada dele tem em mim. Nada, absolutamente nada. E eu quero te ensinar hoje a restaurar esse altar para que você possa fazer orações poderosas, orações que venham mexer com as estruturas, orações às quais o Senhor, Ele ouve e responde rapidamente. Mas a sua vida precisa passar pelo primeiro altar, o altar da entrega, para depois entrar no altar do serviço, até chegar no terceiro, que é o altar da presença. A roupa do sacerdote tinha romãs, tinha campainhas e romãs. Quando ele entrava, fazia um barulho, né? Ou seja, o fogo, a presença, o cristão que não faz barulho está estragado, né? Muitos não chegam nesse nível aqui, porque aqui, para chegar, a alma tem que ser tratada, a alma tem que ser curada. Senão, foi o que eu falei na introdução, todas as vezes que você começa a servir, quem aqui já passou por essa experiência de começar a servir, de repente, você é paralisado? Meu Deus. Labasso re calamanto rode alabas. Na labasso re que le praçar recanda la plas. O Espírito de Deus está falando algo comigo aqui. O Espírito de Deus está falando algo forte comigo aqui. Eu estou falando do altar do incenso, do altar do serviço, do altar da intercessão. E aqui é quando você serve pessoas. Tem algumas pessoas aqui, olha só, que foram paralisadas, bloqueadas, porque elas começaram a servir. E toda pessoa que começa a servir, começa a exercer algo, exercer o ministério, exercer um chamado, ela começa a servir, ela é atacada pelo espírito da rejeição. Toda pessoa que se dispõe a servir vai ser confrontado pelo espírito da rejeição. E é por isso que você não pode ter fragmentos da sua alma, para você não conectar com o espírito. E é aqui que muitos são paralisados, muitos são bloqueados na sua caminhada. E o Espírito de Deus está falando comigo aqui que tem pessoas aqui que estão paradas, porque você começou a servir e foi ferido na rejeição, e você está preso em um cativeiro. E se você é essa pessoa, eu queria que você escrevesse aqui nos comentários, porque nós vamos orar por você aqui nessa noite. Escreva aqui: sou eu, apóstolo, sou eu comecei a servir, eu comecei a exercer meu chamado, eu comecei a exercer meu ministério, e alguém me feriu, eu fui ferido na rejeição, mas o Senhor quer tratar essa ferida hoje na sua vida, para que você entre na próxima estação curado, liberto. Quem é? Você está aí ou não? Escreva para mim: sou eu, AP. Quer ser profeta? Vai ser rejeitado. Quer ser apóstolo? Vai ser rejeitado.
Você acha que é fácil exercer o ministério apostólico, o ministério pastoral, o ministério profético? Mestral? Não é fácil. E olha só, quem nos fere não está longe não. Quem nos fere está perto. Cadê você que foi servir e foi paralisado pelo espírito da rejeição? Deus quer restaurar hoje esses altares do sacrifício, do incenso e da presença. Porque no terceiro nível é onde Ele quer te levar. Ele quer nos levar, o nível da glória. Mas no terceiro nível, muitos cristãos não têm entrado. Por quê? Porque esse altar não é simplesmente para a manifestação de poder. É o altar da manifestação da presença do Eterno. É a glória. É a presença. Aqui você não é visto. Aqui quem é visto é Ele. Aqui a glória é para Ele. Aqui o louvor é dele, é para Ele, por Ele. Irmãos, o poder é maravilhoso. Irmãos, a unção é poderosa. Mas a presença é a presença. E olha o que eu vou te dizer. No primeiro altar você ora de joelhos, confessando seus pecados. No segundo você já ora clamando, intercedendo pelos irmãos, pelos seus familiares, amigos, pela igreja. Agora no último, é o altar da amizade. É o altar da aliança. É você e o Eterno. Olha como que é simples. No sacrifício, você no altar de incenso com os outros. E no altar da presença é você e o Eterno. É você e a glória. E é nesse altar de intimidade, aí você já ora diferente. Porque lá, nos dois primeiros, você olha de baixo para cima. Agora, no altar da presença com Ele, você já ora de cima para baixo. A visão muda. Aqui a oração é violenta. Aqui a oração já vai decretando e já mandando fogo no Satanás. Aqui a luz, a glória aqui é do Eterno. Porque no primeiro, a luz é o sol. É a do sol. No segundo, a luz é do candelabro, do candeeiro. Mas no terceiro nível, a luz é a glória e a presença do Eterno. E olha só, eu quero encerrar aqui para a gente poder orar. A palavra glória, eu não sou, né? Eu tenho um conhecimento pouco da Escritura. Pode ser que tenha pessoas aqui mais que tenha mais conhecimento teológico. E pode dar outros conceitos de glória. Mas tem um conceito de glória que eu amo. Sabe o que significa glória? A opinião do Eterno ao nosso respeito. Escreva isso aí. O que é glória? É a opinião do Eterno ao nosso respeito. Irmãos, eu sei o que é ser rejeitado. Desde a minha história. Desde o meu nascimento. Eu sei o que é isso. Eu sei quando o diabo se levanta para tentar me ferir. Mas sabe o que me consola nesse momento? Quando ele vem para tentar ferir, eu lembro do que o Senhor pensa ao meu respeito. Não importa o que as pessoas pensam de você. Não importa o que as pessoas falam de você. O que importa é o que
o Eterno pensa ao teu respeito. As pessoas olham para você e te avaliam pelo seu passado. Toda pessoa que tenta jogar o seu passado da sua cara, ela está debaixo de uma operação maligna. O diabo está usando ela, você pode ter certeza disso. Porque é ele que gosta de jogar na nossa cara o nosso passado. As pessoas nos olham e nos avaliam pelo nosso hoje, presente, e também até pelo passado. Mas Deus não. Quando Ele olha para você, Ele já vê quem você é na eternidade. Na pessoa que você vai se tornar. Por quê? Porque Ele tem uma opinião definida ao seu respeito. Ele não muda ao seu respeito. Mesmo você errando, mesmo você pecando, mesmo porque, olha só, o teu histórico não anula o teu propósito. O inferno pode ter uma opinião ao teu respeito, mas Deus tem uma opinião definida. Foi isso que o anjo falou para Gideão: ei, homem valente, não temas, o Senhor é contigo. Estou liberando uma palavra para alguém que precisa ouvir essa palavra aqui. O Senhor é contigo, minha irmã. Você que está aqui nessa live, você que entrou aqui, tem um pastor aqui que está ferido. Tem um pastor aqui que está ferido. Tem um homem de Deus aqui que está ferido. Estou te dizendo aqui, debaixo da unção do Espírito de Deus. Ser amado, homem de Deus. Ser amado. Você é amado e não importa o que as pessoas pensam ao teu respeito. O que importa é que o Senhor pensa. Você é um Gideão. Você é um Gideão. Não pare pela opinião dos outros. Você é valente. Tem mulheres aqui que se sentem desprezadas, amarguradas. Deus quer te curar hoje. Deus quer restaurar. Deus quer restaurar você nessa noite. Deus quer curar suas feridas. Vamos orar, gente? Vamos orar? Vamos orar? Essa palavra falou ao seu coração? Responde para mim aí. O Leviatã está vindo aí. Vamos declarar: nada dele tem em nós. Arranque toda raiz de amargura. Arranque toda raiz de mágoa, de ressentimento. Seja curado nessa noite, seja liberto, seja restaurada, seja restaurado. Labraço remene calacho rocatalala chore canta labas. Dalabalabalabacheri canta labalabas subidi canta labalabacheri canta labas. Meneplácia decantuli plai. Labaço roca terreca labaraba subidi canta labas. Xere canta labalaba subi canta labalabacheri canta labas. Pai, vai tocando agora em cada coração aqui, Jesus. Vai visitando cada família aqui, Senhor. Vai entrando agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vai transformando vidas, vai curando pessoas, vai restaurando aqui o altar do sacrifício, o altar de incenso, o altar da presença. Vai ministrando agora pelo teu poder, pelo teu Espírito, Senhor, no nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor, Pai. Vai tocando, meu Deus, vai tocando. Lamando recalamanta rabia sodecabia sei. Leprasurro carabaracho te canta lapras. Deus está restaurando aqui hoje chamados. O Senhor está restaurando hoje ministérios aqui. Deus está ativando hoje ministério. Você vai iniciar uma obra. Eu estou vendo aqui duas pessoas. Você vai iniciar um ministério. Vocês vão iniciar duas pessoas, duas famílias aqui. Duas famílias aqui. O Senhor hoje, a palavra para você é essa: vocês vão voltar para o ministério. Vocês vão iniciar a obra. Vocês foram chamados para isso. Não adianta querer fugir daquilo que o Eterno chamou. Não adianta querer fugir e protelar daquilo que o Eterno estabeleceu para as vossas vidas. Pai, cura aqui, restaura, liberta,
Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero abençoar cada pessoa aqui nessa noite. Que haja alegria, que haja paz, que haja refrigério na alma. Eu declaro, meu Deus, todas as conexões. Eu declaro, meu Deus, todas as cordas. Tua palavra diz que o Senhor corta a corda dos ímpios. Então começa a cortar agora, meu Pai. Vai cortando, vai cortando, vai cortando. Vai anulando todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O anjo entra nos seus caminhos agora. Com luz e com fogo. A luz que tudo manifesta. O fogo que queima tudo mal, Senhor. Vai entrando aí agora, em nome de Jesus, Senhor. Vai tocando agora, meu Pai, vai cancelando toda a obra da morte. Meu Deus. Posso falar ou não? Eu posso falar algo forte aqui? Nelabaço recalaprachere calabaço rocatere cantalamai. Lemando roque atalabra chubi de flasse de coufi nambias. Nós estamos aqui com 57 pessoas. Olha só que coisa forte e violenta isso aqui. Agora aqui tem 60 pessoas. Mas tem aqui 21 pessoas. Olha só. Quantas pessoas eu falei? 21. Coloca para mim, tem 21 pessoas. Tem 21 pessoas. E você é uma das pessoas aí, viu, Juliano Mineiro? Você é uma das 21 pessoas. Sabe qual é o comando que está atacando e ferindo vocês? O comando do Egito. Porque vocês, as 21 pessoas que aqui estão, vocês estão naquele momento que o povo de Israel estava diante do mar. Eles saem do Egito. E eles vão na direção da terra da promessa. Só que aí, entre a saída e a promessa, tem o Mar Vermelho. E eles pararam num lugar chamado Piairote, em Baal Zefon. A ordem foi: Moisés, diga ao povo que marchem. Só que vocês, essas 21 pessoas, vocês estão paralisadas. A cena é a seguinte: a multidão foi e os 21 ficou. Vocês não atravessaram o mar. Vocês ficaram paralisados. Vocês estão paralisados e o inimigo está vindo no seu encalço. E a ação desse comando do Egito, do espírito do Egito, que é um espírito atrativo, é um espírito, olha só, atrativo, que vem trazendo, que vem te encantando com palavras doces e suaves, para fazer você voltar para a escravidão do Egito. Meu Deus, é muito forte isso aqui. Shelabada cantorro calabaracheca talaplas. Lemianda labasse recalabarachu cantalaplas. Nelebianda labalabassou. Olha só, hoje o anjo está descendo nas vossas vidas e amarrando o espírito da servidão, o espírito da escravidão. Vocês não são escravos. Deus tem algo grandioso na vida de vocês. E eu, se eu fosse vocês, tomava uma posição hoje diante do Eterno. Corta todas as amarras, corta todos os vínculos com o passado. Espírito do Egito é espírito do passado. Espírito do Egito é espírito que traz memórias do passado. Espírito do Egito é que te fere com feridas do passado.
O espírito do Egito usa pessoas. O espírito do Egito usa som. O espírito do Egito usa as músicas que você ouvia lá no passado para te atrair a sua alma. Mas hoje eu libero a palavra. E a palavra é que o Senhor está entrando hoje nos vossos caminhos. E o Senhor chama vocês para o sacrifício, para a entrega, para um posicionamento. Eu te abençoo nessa noite em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo a sua casa, abençoo a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Alguém sentiu alguma coisa aí? Alguém quer testemunhar algo aí? Pode escrever nos comentários. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Seja curado dessa depressão aí, Juliana, em nome de Jesus. Deus toca no seu estômago aí agora, Laura. Seja curada, seja restaurada em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom, bom descanso a todos.